Olá, pessoal. Estamos na semana 33 e nessa semana eu vou fazer a correção da parte envolvendo exercícios de termoquímica. Tivemos uma aula de termoquímica com conteúdo e uma segunda aula com resolução de exercícios. E aqui tem uma lista com 5 questões com alguns exercícios a mais para resolvermos. O primeiro exercício que eu coloquei aqui diz o seguinte: diariamente, podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Analise cada um dos seguintes processos sob pressão atmosférica. A combustão completa do metano, que é o CH4, produzindo CO2 e H2O. O derretimento de um iceberg. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Ele quer saber, em relação aos processos analisados, o que eu posso afirmar. Aí ele está fazendo uma relação entre uma reação exotérmica e uma reação endotérmica. Ele quer saber dessas 3 reações, quem que é exotérmica, quem que é endotérmica. Lembrando que uma reação exotérmica é aquela em que a gente tem uma liberação de energia, enquanto uma reação endotérmica eu preciso absorver energia. Certo? Então, partindo dessas informações, nós temos o seguinte: na primeira, ele está falando de combustão. Toda reação de combustão, seja ela completa ou incompleta, vai ser uma reação exotérmica, ela sempre vai liberar energia. É uma característica, reação de combustão é uma reação exotérmica, libera energia, libera calor. Esse calor é na forma de CO2 e H2O, que são 2 gases que são formados nessa queima do combustível. O derretimento de um iceberg. Isso, na verdade, não é uma reação química, e sim um fenômeno físico. Por que não é uma reação química? Para que eu tenha uma reação química, eu preciso de um fenômeno químico acontecendo. E aqui eu estou acontecendo um fenômeno físico, porque o derretimento de um iceberg está relacionado à mudança de estado físico, e não uma reação. Então, ele é um processo físico. Mas ele quer saber se é exotérmico ou endotérmico. Um iceberg está no estado sólido, o derretimento dele vai passá-lo para o estado líquido. Quando eu quero passar algo do sólido para o líquido, eu preciso que ele absorva calor. Imagine o seguinte: você tem lá pedras de gelo formadas no congelador. Para que aquela pedra de gelo derreta, você precisa retirá-la do congelador. E colocando do lado de fora, você vai perceber que ela vai absorver calor, por isso que ela vai derreter. Do lado de fora, a temperatura vai estar mais alta do que do lado de dentro do congelador. Isso faz com que o gelo derreta, e o gelo vai derreter mediante absorção de calor. Então, se eu estou absorvendo calor, esse é um processo endotérmico. Então, 1 é exotérmico, 2 é endotérmico. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. O impacto de um tijolo, quando um tijolo está caindo, ele está liberando uma energia. Se isso cair em cima de alguma coisa, ele vai causar até um impacto muito grande. Então, esse acaba até sendo alguma coisa relacionada mais, envolvendo um pouco da física, né? Movimento de queda livre. Então, isso é um processo exotérmico, ele está liberando uma quantidade grande de energia durante a sua queda. Então, ele também é classificado como exotérmico. Então, 1 e 3 são 2 processos exotérmicos e 2 é endotérmico. Exercício 2. Em uma aula de Química Geral, o professor falava sobre termoquímica e energia produzida por materiais orgânicos, e para esclarecer seus alunos, ele falou: sabe-se que materiais orgânicos, como fezes de animais, se armazenadas dentro de câmaras e colocadas sob determinadas condições de pressão e temperatura, podem produzir biogás, composto principalmente de metano. E concluiu: o calor de combustão do metano, a pressão constante é... Aqui tem um erro, tá, gente? Não é 2.880, é na verdade menos 880. Na hora de digitar eu fiz errado e eu só observei na hora que eu estava preparando o gabarito. Então, o valor correto ali é menos
880 quilojoules por mol. Desculpa aí se alguém tentou fazer e não conseguiu, o erro está aqui. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. O metano é um líquido inflamável a pressão atmosférica. O metano, ele é o hidrocarboneto mais simples que a gente tem, porque ele só tem um átomo de carbono. E o metano é um gás. Ele é gasoso à temperatura ambiente, então ele não é um líquido inflamável, ele é um gás. Na molécula de metano, cada átomo de hidrogênio é ligado ao átomo de carbono por ligações covalentes e possui uma estrutura piramidal. O metano é o CH4, a sua estrutura é essa daqui, ó, CH, H, H e H. Então, escrevendo dessa forma aqui. Para ser uma estrutura piramidal, eu tenho um átomo central ligado a outros 3 átomos. Eu tenho, no máximo, 4 átomos na minha estrutura. A estrutura dele, na verdade, não é piramidal, é tetraédrica, porque aqui eu tenho 5 átomos, eu tenho 4 hidrogênios e 1 átomo de carbono. Então, como eu tenho 5 átomos, essa estrutura é tetraédrica. Por conta disso, essa afirmativa está errada. A combustão do gás metano é um processo endotérmico, de jeito nenhum, se a combustão é um processo exotérmico. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. Mentira, quando eu tenho um processo exotérmico, o meu ΔH ele é menor do que 0. E eu sei que o ΔH é igual ao quê? É o H do produto menos o H do reagente. Se num processo exotérmico o ΔH é menor do que 0, isso significa que esse H do reagente ele tem que ser maior do que dos produtos, porque se o dos produtos for maior subtraindo do reagente, esse sinal que vai dar positivo. Então, no caso de uma reação exotérmica, o HR, né, a entalpia dos reagentes, ela é maior do que a entalpia dos produtos. Então, é ao contrário do que está afirmando aqui. E aqui, que é a nossa alternativa correta, mas vamos ver por quê, ele diz que a queima de 5 kg de gás metano libera uma energia de 2,75 vezes 10 a oitava joules. Aqui em cima ele diz que 1 mol, ó, essa informação que ele está me dando, eu tenho a liberação de menos 880 kJ por mol. Isso significa que 1 mol de metano libera 880 kJ. O metano ele é o CH4. Como aqui ele está me dando uma massa, eu posso passar isso para massa, porque 1 mol equivale a massa molar e também vai equivaler a essa energia aqui. Então, eu já posso partir do seguinte, ó. 16 gramas de CH4 equivalem a 880 kJ. Aqui a gente utiliza mol. A gente pode utilizar aqui módulo, tá? Não preciso colocar o menos, não. Por que que eu apaguei ali? Porque como a minha resposta ela tá em joule, eu vou passar isso para joule. Como que eu vou passar para joule? Ó, aqui tá em quilojoules. Esse K na frente significa que eu tenho 1000 vezes a mais que esse joule. A mesma coisa aqui, quilograma para grama, eu multiplico por 1000. Aqui, de quilojoule para joule, eu também multiplico por 1000. Então, eu vou passar para joule para obter o meu resultado em joule. E aqui eu estou trabalhando com a queima de 5 quilogramas. Novamente, eu preciso passar para grama, já que aqui eu tenho grama. Então, vai ser 5 vezes 10 ao cubo gramas de CH4. Esse valor de X vai ser igual a 2,75 vezes 10 à oitava joules. Eu fiz a conta anteriormente e realmente a gente vai obter esse resultado. Vocês poderiam fazer aqui 2 regras de 3. 1 mol equivale a 16 gramas, 5 quilogramas vão equivaler a quantos mols? Aí depois vocês fariam. Isso aqui está em 1 mol, a quantidade de mol que vocês acharam está em quantos joules? Aí dariam 2 regras de 3, daria um trabalhinho a mais, ou a gente pode fazer direto da forma que eu fiz. Eu acho que fica mais fácil. O exercício 3, do Cefet de Minas Gerais. Para diminuir o efeito estufa causado pelo CO2 emitido pela queima de combustíveis automotivos, emprega-se um combustível que produza menor quantidade de CO2 por quilograma de combustível queimado. Considerando-se a quantidade de energia liberada, no Brasil, utiliza-se principalmente a gasolina, que é o octano, e o etanol, cujas entalpias de combustão encontram-se relacionadas na tabela seguinte. Então, aqui eu tenho 2 entalpias.
ele quer que eu preencha essas lacunas aqui, né? A análise dessas informações permite concluir que libera mais energia por mol de gás carbônico produzido, sendo que o valor encontrado é de quilojoules por mol. Então, aqui eu tenho um composto. Eu quero saber quem que vai liberar mais energia, o etanol ou a gasolina. Ambos apresentam valores negativos. Quando a gente tem valores negativos, aquele que está liberando mais energia é aquele que tem um valor mais próximo de zero, porque ele está ficando mais positivo. Então, quem libera mais energia é quem tem um valor maior. Quem tem um valor maior é o etanol. Então, o etanol ele vai liberar mais energia do que a gasolina. Aí ele quer saber a quantidade que é liberada por mol de gás carbônico. Qual é essa reação? O etanol ele tem a seguinte fórmula, C2H5OH. Se é uma reação de combustão, ela sempre vai ter que ter como comburente o O2 e vai liberar sempre CO2 mais H2O. A gente precisa balancear essa equação. Eu tenho 2 mols de carbono no reagente, vou colocar um 2 aqui para ter 2 mols de carbono no produto. Eu tenho 5 mais 1, eu tenho 6 hidrogênios no reagente, e aqui eu tenho 2. Então, eu vou colocar um 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Agora, eu tenho 3 oxigênios e 4 oxigênios. Então, eu tenho 7 oxigênios. Eu tenho 1 aqui, eu coloco um 3 aqui. Então, agora eu tenho minha equação balanceada. 1 mol do meu etanol equivale a 2 mols de CO2. Então, eu tenho uma relação de 1 para 2. Se o meu etanol ele libera uma quantidade de 1.370 kJ por mol, quando eu tenho CO2 que tem 2 vezes mais, a quantidade de etanol que vai ser liberada nesse processo precisa ser, quantidade de etanol não, a quantidade de gás carbônico, ela precisa ser a metade, porque esse 1.370 é como se fosse o todo, e se eu tenho 2, eu preciso dividir isso por 3. Se aqui eu preciso dividir isso por 2, se eu tivesse 8, por exemplo, 8 mol de CO2, eu dividiria essa quantidade por 8. Então, a quantidade de mol de gás carbônico, nesse caso, a quantidade da entalpia dele em quilojoules por mol, tem que ser 1.370 dividido por 2, que dá 685. Então, precisa ser a metade, já que ele tem 2. Se aqui fosse 1, a quantidade seria equivalente. Se fosse 4, eu pegaria esse número e dividiria por 4. Essas são as relações que a gente precisa fazer, são relações estequiométricas que a gente faz. O exercício 4. A queima de combustível sempre leva à liberação de quantidades consideráveis de energia. Um exemplo é a combustão do etanol, que pode ser representada, foi a mesma fórmula que eu fiz lá em cima. E aqui ele está dando já um ΔH de menos 1.368. Lá era 1.370, era uma aproximação. Nesse sentido, é correto afirmar que 3 mols de C2H5OH absorvem 40.104 kJ de energia. Essa reação, como ele tem um ΔH negativo, significa que é uma reação exotérmica. Ela não vai absorver energia, ela vai liberar energia. Então, embora se eu fizer a conta e multiplicar por 3, talvez o resultado seja esse. Mas como ele diz que está absorvendo essa quantidade de energia, isso está errado. 3 mols de O2, quando são consumidos na reação, liberam 456. Novamente, quando são consumidos nessa reação, vão liberar 456 kJ. Isso também não é verdade. Ele não vai ser consumido, ele vai ser... O erro estaria basicamente aqui, nesse consumo que ele está dizendo que estaria acontecendo. 23 gramas de C2H5 liberam 68,4 kJ de energia. Eu não fiz essa conta, mas acaba sendo um pouco óbvio que não é esse resultado da seguinte forma. Esse C2H5OH, ele tem 56 gramas, 56 gramas por mol. 56 não, 46. 46 gramas dele liberam 1.368. 23 gramas precisaria liberar a metade. A metade de 1.368 jamais será 68,4, então isso também não é verdade. Quando a reação libera 1.368 gramas
kJ de energia, são formados 56 gramas de CO2. Na verdade, não, né? Porque o CO2, ele tem uma massa molecular de 44 gramas. Quando é liberado isso, eu tenho 44 vezes 2, eu teria 88 gramas de CO2 aqui sendo formados, e não 56, como está sendo afirmado. E para se liberar 6.840 kJ de energia, é necessário se queimar 5 mols de C2H5OH. Se 1 mol equivale a 1.368, 5 mols você vai multiplicar o 5 por 1.368. 5 vezes 1.368 realmente dá 6.840. Por isso que essa afirmativa é a correta. A gente tem que fazer várias análises, embora tenha uma questão com cálculos aqui, eu acabei falando basicamente, mas eu acredito que dê para vocês entenderem como que esse processo se deu. O exercício 5, que é o último. O nitrato de amônio pode ser utilizado na fabricação de fertilizantes, herbicidas e explosivos. Sua reação de decomposição está representada abaixo. Esse aqui é o nitrato de amônio. Ele libera o NO2, que é o óxido de nitrogênio, mais 2H2O, que é a água. E isso tem um ΔH de menos 37 kJ. A energia liberada em módulo significa, não precisa representar pelo sinal negativo, pode ser com sinal positivo mesmo. Quando 90 gramas de água são formados por essa reação, Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho 2H2O. A massa de água, quando a gente faz a conta, eu tenho 2 hidrogênios, 2 gramas, 1 vezes 2, 2 mais 16. Então, eu tenho 18 gramas de H2O. Porém, eu tenho 2 mols, então eu tenho 2 vezes 18 gramas. Isso equivale a 37 kJ. Quando eu tiver 90 gramas, qual vai ser o meu valor? X vai ser 90 vezes 37 dividido por 2 vezes 18. 90 dividido por 18 vai dar 5. 5 vezes 37 dividido por 2, eu fiz a conta para adiantar, isso deu 92,5 kJ. A gente resolveu essas contas basicamente por regra de 3. A regra de 3 ela ajuda muito na química e facilita muito a nossa vida. Por hoje é isso. Qualquer dúvida que possa ter surgido com esses exercícios ou com outros que vocês estejam estudando, é só me enviar e pedir minha ajuda, que estou sempre à disposição para ajudá-los. Até semana que vem.